Alô, amigos, amigas da TV Ideal, Canal 8. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa A Arte de Viver Bem. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, quero parabenizá-los pela reflexão que cada um de vocês tem feito nesse processo todo, desde o início desse programa. E nosso objetivo é esse mesmo, é contribuirmos cada vez mais para o nosso crescimento, para as pessoas ficarem mais amigas, interagirem mais e viverem também, cada dia, viver uma vida melhor e viver em paz, principalmente. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão. Quero iniciar com um fato que aconteceu com Gandhi. Todos sabem quem é Gandhi, quem foi Gandhi. Gandhi foi um guru, um homem iluminado que viveu na Índia e que lutou lá na Índia contra a colonização inglesa e que depois tornou-se presidente da Índia, né? Mas era um ser que pregava a paz, ele sempre dizia que é importante que as pessoas se amassem, se acolhessem, se entendessem e que houvesse um país de fato voltado para todos os indianos, enfim. Foi uma pessoa do bem, uma pessoa da paz. E conta-se que uma vez uma senhora, uma mãe, foi procurar o Gandhi para dizer para ele que gostaria que ele, Gandhi, conversasse com seu filho de 15 anos, porque o filho estava consumindo intensivamente o açúcar e que, portanto, lhe fazia muito mal. Então gostaria que ele conversasse com o filho para orientar o filho para que deixasse de consumir o açúcar. E o Gandhi pediu para a mãe que trouxesse o menino, que levasse o menino 15 dias depois. Aí a mãe falou assim, mas como 15 dias depois? Meu filho está aqui na recepção. Você não pode conversar com ele agora? Ele falou, não, minha senhora, calmamente, serenamente. Ele disse, não, minha senhora, traga por favor seu filho daqui a 15 dias. E ele não explicou, não falou nada, o porquê. E a mãe, naturalmente, que a mãe saiu aborrecida, a mãe saiu angustiada, pensando, né, poxa, 15 dias depois, poderia ter conversado com meu filho naquele momento, poderia ter conversado com meu filho hoje mesmo, mas não tinha saída, e a mãe admirava muito o Gandhi, e 15 dias depois a mãe retornou com o filho. Aí o Gandhi conversou com o menino, orientou, refletiu com ele, colocou para ele que as consequências de absorver muito o açúcar, o doce em si. Aí a mãe perguntou para o Gandhi, Gandhi, por que o senhor, o que você disse para o meu filho agora, por que o senhor não disse 15 dias atrás? Aí o Gandhi falou uma coisa muito interessante, que é o tema que é nosso propósito para refletirmos hoje. Gandhi falou assim, olha minha senhora, olha mãe, 15 dias atrás eu também consumi açúcar. Quando a senhora me disse que fazia mal, então eu primeiro parei de consumir o açúcar a partir daquele dia e pesquisei também, me informei direitinho e vi que de fato fazia muito mal. Mas como eu consumi o açúcar também até aquele dia, então eu jamais poderia falar para o seu filho para não consumir, que lhe fazia mal, porque eu também estava consumindo aquilo. Ou seja, eu não estaria sendo exemplo, eu não estaria sendo tendo uma atitude diferenciada do seu filho. Hoje eu parei de comer açúcar, portanto, hoje eu posso falar para o seu filho. E falei para ele. Significa, o que o Gandhi quis mostrar nessa atitude dele, que ele precisava ser um exemplo, ele precisava ser um testemunho do que ele estava falando. Não era uma coisa que ele passava para os outros e ele mesmo não vivenciava aquilo que ele passava. E a vida é assim. Nossa vida é assim.
nós falamos para os outros, nós orientamos os outros, nós às vezes condenamos os outros e muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, nossa atitude são as mesmas atitudes, mas julgamos para fora. Nós queremos consertar fora, refazer fora e na verdade nós não consertamos nós mesmos. A atitude na vida é a coisa mais importante, a atitude na vida. Ter atitude nova. Para que você seja na vida uma expressão, de fato, do que você fala. Lembre-se, no encontro passado, que eu falei sobre a importância de vigiarmos os 5 sentidos, de nos vigiarmos os pensamentos e atitudes. E lembrando que é um processo de construção, ninguém está pronto, ninguém nasceu pronto, a gente vai refazendo, construindo esse novo ser a cada dia na história da vida, mas é preciso reparar as falhas e reparar os erros, mas recomeçar sempre. Acho que isso é fundamental. E nesse momento que o país atravessa uma catástrofe política, ética, enfim, isso que vocês estão assistindo aí pelos meios de comunicação, e muitas pessoas que também condenam isso, né? Condenam a corrupção, condenam a roubalheira e tudo isso, mas vem uma pergunta que devemos nos fazer a cada dia. E como que eu estou agindo? No meu trabalho, nos meus negócios, como? Na minha empresa, como? Como estou agindo? Porque ficamos condenando, mas sem mudarmos nossas atitudes, nós corremos o risco de ter as mesmas atitudes, talvez numa escala menor, por falta de oportunidade. Numa escala menor, porque não apareceu ainda a possibilidade. Quantas pessoas falam assim: se eu tivesse lá em cima, eu faria o mesmo. Mas no fundo está condenando, porque isso é um absurdo, tudo ladrão. Mas se eu tivesse lá, eu faria o mesmo. Mas faria o mesmo lá e faria o mesmo aqui também. Não é? Então é importante a gente compreender isso. Que a gente condena, nós repudiamos as atitudes de várias pessoas. Mas também é importante repudiarmos as nossas atitudes também diante da vida, diante dos nossos negócios, no dia a dia. É preciso vigiar você, tomar cuidado com você mesmo, para que você não repita as coisas que acontecem distante de nós. Daqui a pouco estaremos de volta com o segundo bloco do programa A Arte de Viver Bem pela TV Ideal, canal 8. Só um minutinho, fique conosco, voltamos já. O seu futuro começa a ganhar forma no presente. Por isso, que tal estudar no melhor centro universitário do estado do Rio? Estão abertas inscrições para o vestibular do Unifoa. Já escolheu a sua área? Então acesse unifoa.edu.br/vestibular e conheça os cursos disponíveis. Opções não vão faltar para você. Provas dia 11 de junho. E aí, tá esperando o quê para começar a desenhar o seu futuro? Vem pro Unifoa. Unifoa, formando para a vida. Nossa cidade está mudando e a Câmara está acompanhando essas transformações. Em 2017, faça a diferença. Participe dessa transformação comparecendo às sessões plenárias da Câmara Municipal. Todas as segundas, terças e quintas, às 18 horas. As sessões também são transmitidas através do site voltarredonda.rj.leg.br. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência.
Estamos aqui novamente no segundo bloco do programa A Arte de Viver Bem. Muito obrigado por vocês partilharem conosco semanalmente o nosso programa. Eu quero, em nome aqui da equipe da TV, mandar um abraço para todos vocês que assistem esse programa que ajuda a repensar a vida. E é muito importante repensar, refletirmos sobre a atitude do Gandhi. Gandhi deu um exemplo, que ele precisa viver para depois ele falar. Mas isso acontece em todos os sentidos da vida. Mesmo numa casa, uma relação pais e filhos, muitas vezes os pais também cobram dos filhos aquilo que ele não faz. Você quer que seu filho seja uma pessoa tranquila, que seu filho seja calmo, que seu filho seja responsável, que seu filho converse com você, que seu filho seja uma pessoa dócil, mas você mesmo não está tendo a mesma atitude com o filho. Então é muito importante entendermos isso, que você tem que falar para o filho e muito mais pelas atitudes do que, na verdade, pela palavra. Você tem que ser diferente para que seu filho seja diferente. Você tem que parar de comer o açúcar para que seu filho pare de comer o açúcar. Porque a atitude, ela faz com que ela tenha muito mais força do que a palavra. Não é? Um pai dentro de casa, uma mãe, não pode ganhar o filho pelo medo. Porque quando você ganha um filho quando você conquista, entre aspas, você não conquista, quando o seu filho tem medo de você, quando você fala alguma coisa que o filho te obedece pelo medo, isso não é conquista. Isso é medo. Você está impondo medo. Mas você não está impondo respeito. O respeito é pela atitude. A admiração é pela atitude. Então, quando o pai ou a mãe tem uma atitude com o filho, de companheirismo, de diálogo, de ir na escola, visitar, saber da ação do filho na escola, do aprendizado, não para punir, mas para ajudar, para compreender. Quando você faz isso, você ganha a admiração dos filhos. Você ganha o respeito dos filhos. Quando você grita, quando você briga, você não ganha admiração. Você ganha, você tem medo. O filho tem medo. O papel dos pais não é colocar medo. A atitude é fundamental. Em todos os momentos da nossa vida, a atitude. Não adianta condenarmos políticos que estão fazendo isso, fazendo aquilo, e sendo que na sua vida, se você puder dar uma rasteira no outro, você dá. Não adianta cobrar do filho uma atitude legal se você não tem uma atitude legal. É a mesma coisa, se você fuma, você pega seu filho com um cigarro na mão, você quer bater. Você bebe, mas se você pega o filho com um copo de cerveja, você quer bater. Como? Tem que ter atitude. Qual é a atitude? Se você não quer que seu filho faça isso, então você também não pode fazer. É óbvio. É a lógica. Então isso é atitude. Aí o filho vai se espelhar em quem? Acontece muito isso. Às vezes os pais são nervosos, tensos, agressivos, gritam em casa e depois procura terapia para os filhos, porque os filhos estão nervosos. Edson, eu estou procurando você porque meu filho está muito nervoso, ele é tenso, ele responde, e ele briga, ele grita. Aí quando você vai tomar consciência dos pais, os pais também gritam, os pais brigam, os pais discutem, aí a criança tem isso como espelho, tem isso como padrão. Então pode ser diferente, mãe, pai e mãe. Deve ser diferente, não é? Sempre a atitude dos pais reflete nas atitudes dos filhos, nos comportamentos dos filhos. Uma casa que tem um ambiente tranquilo, de serenidade, os filhos também ficam serenos. Os pais que dialogam, os pais que vivem a harmonia, os filhos também dialogam, os filhos são felizes, tudo isso. Por quê? Porque tem uma atitude nova a partir do pai e da mãe. Quando eu digo isso, não é para condenar ninguém, não estou aqui para condenar, para julgar, é só para pensar, tá? Para refletir
que podemos ser diferentes. Uma pessoa fala assim, tá vendo, o Edson falou isso. Não é para julgar ninguém. É só para cada um de nós fazer uma reflexão que nós podemos ser diferentes. A nossa atitude diante da vida é muito legal. A nossa atitude diante da vida é fundamental para o nosso bem, para nos aprimorarmos, para nos conhecermos, nos harmonizarmos, mas também ajuda também a influenciar os outros, né? A influenciar os outros. O próprio Jesus já dizia, né? Diga com quem anda que eu direi quem és. É porque no fundo é isso, porque se você é um ser em harmonia, se você é uma pessoa interiormente falando resolvida, é natural que você também vai sintonizar com uma pessoa resolvida. Você vai sintonizar com uma pessoa do bem, com uma pessoa da paz. Não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento a ninguém. Mas se dentro de você tem uma energia ruim, de conflitos, de maldades, de desintegração total, é natural que você vai encontrar eco também em outras pessoas, com os mesmos sentimentos, com os mesmos conflitos, entendeu? É importante entender isso. Diga com quem anda que direi quem és. Então, quanto mais você busca uma harmonia interior, quanto mais você busca essa paz dentro de você, mais você vai se identificar também com as pessoas que vivem em paz. E você vai construir a paz a partir da sua atitude também. Então, isso é muito importante, não é? Compreender isso. A importância de olhar para dentro e você tomar consciência que você pode ser diferente e deve ser diferente em tudo na sua vida. Eu digo sempre assim, é preciso ser rebelde. Nós precisamos praticar rebeldia. E o que é rebeldia? Rebeldia é você andar na contramão do que existe hoje. Rebeldia é você andar na contramão, não é você andar como se você fosse a multidão. Como se você fosse... Como se você tivesse que ser como todos são. Não. Pode ser diferente. Ser rebelde é ser diferente. É você dizer, existe toda uma situação que está aí, mas eu não vou entrar nela, eu não quero ser dessa forma. Existe todo um quadro de corrupção, mas eu não quero entrar nesse quadro, eu não quero fazer parte dele. Né? Eu não quero fazer parte dessa estatística. E fazer isso por consciência. Não é fazer por medo, é fazer por consciência, porque quando você tem a consciência da honestidade, você sabe que você está lidando com seres humanos, você está lidando com pessoas. E quando você lida com pessoas, não tem nada melhor do que você estabelecer essa relação de tranquilidade, harmonia, de honestidade com todas as pessoas. Daqui a pouco voltamos no terceiro bloco com o programa A Arte de Viver Bem. Fique conosco, voltamos já. Nossa cidade está mudando e a Câmara está acompanhando essas transformações. Em 2017, faça a diferença. Participe dessa transformação comparecendo às sessões plenárias da Câmara Municipal. Todas as segundas, terças e quintas, às 18 horas. As sessões também são transmitidas através do site voltaredonda.rj.leg.br. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br
Sindipaz, transportando com excelência. Estamos de volta no terceiro bloco com o programa A Arte de Ver Bem. E vocês sabem que esse programa, nós somos uma equipe aqui. Nós temos o Zé Lopes, que é o diretor aqui da TV Ideal Canal 8. Nós temos o Osmar Neves, que é meu amigo desde a infância, que é o editor do programa. E temos também o Diogo Bota, que é o programador. Então essa equipe maravilhosa que toda semana está aqui, conduzindo o programa, ajudando na edição, nossos agradecimentos a esse pessoal, porque sem eles o programa simplesmente não aconteceria, não é? E vocês, telespectadores, que são partes fundamentais e que integram esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado a todos. E nós estamos de volta, refletindo um pouco a história que eu falei do Gandhi, né? Gandhi que pediram a opinião dele sobre o açúcar e ele disse, deixa eu parar de comer açúcar, para depois eu falar. E ele falou só depois que ele deu testemunho, de fato, de uma mudança mesmo, né? Eu acredito e penso que a vida é um aprendizado para todos nós. Cada situação, mesmo hoje, a crise que está vivendo, que o país está atravessando, eu acho que tudo deve levar uma grande reflexão. Eu particularmente, meu lado humano, meu lado racional, eu fico triste com a situação toda que está acontecendo. Por que eu fico triste? Porque quando você vê uma situação dessa, você vê os filhos dessas pessoas que estão sendo presas, as casas invadidas, né? Essas pessoas têm uma família, têm pais, têm avós, tem toda uma sequência de convívio, e eu sou pai também, tenho netos, tenho filhos também, e eu penso que muitas pessoas sofrem com essa situação. Ah, Edson, mas o cara roubou milhões. Não estou falando disso. Eu estou falando das consequências do desdobramento desse roubo, né? Depois o preço é muito alto. Uma pessoa que era autoridade, que era famosa, de repente passa na rua, é vaiada, é xingada, né? Isso é um preço muito alto. Mas estou dizendo isso para quê? Para a gente compreender que nós não podemos nunca entrar nesse jogo. Né? Que sirva de experiência, acho que essa é a riqueza. Que tudo que está acontecendo no país é um chamado para os homens públicos, para todos nós, né? Que não vale a pena esse jogo, você ser possuidor de uma coisa que não lhe pertence. E principalmente quando se trata de dinheiro público, né? Dinheiro público destinado a todos nós. Mas o grande chamado é esse, como que eu devo ser diferente? Se você é um vereador, se você é um prefeito, se você é um cidadão, pratique sempre, seja sempre coerente, honesto nas suas atitudes em todos os sentidos. Dê o exemplo. Não adianta você criticar lá em cima se na prática você faz a mesma coisa, né? Acho que esse é o momento de reflexão, que pode ser muito rico para todos nós, né? Pode ser muito rico quando ele chama todos nós a pensarmos: eu devo ser diferente, eu tenho que ser diferente, eu quero ser diferente, né? Isso pode mudar toda uma questão cultural, de levar vantagem no nosso Brasil, né? Então é nesse sentido que nós precisamos crescer nesse momento agora, repensar, né? Mesmo nesse momento de desemprego e que está vivendo aí tudo isso, mas também muitas pessoas desenvolvem nesse momento poder criativo. Eu tenho encontrado com várias pessoas e eu acho legal, no sentido assim, legal a espontaneidade e a coragem das pessoas de deparar com uma crise e de repente estar vendendo bala na rua. Você vê muitas meninas por aí, jovens ainda, né, vendendo maçã, vendendo doces, chocolates. As pessoas estão desenvolvendo poder criativo, né? Tem uma pesquisa interessante, Diego. Uma pesquisa que fizeram com estudantes universitários.
que 90% dos estudantes universitários, eles queriam, ao se formarem, eles estavam se formando para conseguir emprego. 90%. 10% deles, o sonho era formar-se para poder montar seu próprio negócio. E anos depois, 10 anos depois, fizeram a pesquisa com aqueles que queriam ter seu próprio negócio, que seria 10%. E com aqueles que queriam se formar para ter emprego, para ter um bom emprego. Os 10% que queriam tocar seu próprio negócio, financeiramente estava muito melhor do que aqueles 90% que queriam ser empregados. Então, toda a nossa cultura é para ser empregado. Não, eu quero me formar para ter um bom emprego, eu quero me formar para ter emprego, eu quero... Mas, se você para refletir, caramba, mas eu posso também criar alguma coisa, que eu possa também ter minha sobrevivência, que eu possa também ter meu dinheiro, que eu possa também, e que eu possa, não preciso necessariamente ser empregado. E hoje muitas pessoas estão percebendo isso, estão percebendo que elas têm, até movido pela sobrevivência, elas estão percebendo que elas podem criar alguma coisa e ganhar dinheiro em função disso. Ah, mas você está justificando a crise? Não estou justificando a crise, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que diante de qualquer situação onde aparecem problemas, aparecem dificuldades, a gente precisa buscar saídas para a sobrevivência, independente da situação que aparece, né? E acontece muito isso, é interessante isso. E que bom que as pessoas busquem saídas interessantes. É claro que, paralelo a isso, o papel de qualquer governante é fazer essa distribuição, esses investimentos em todo o setor da sociedade. Emprego, salário, enfim, saúde, educação, tudo isso, né? E, então, acho que agora a gente está vivendo um momento de muita reflexão, de muito crescimento, né? Em todos os sentidos. E, principalmente, o crescimento, a tomada de consciência da honestidade. Acho que isso, para mim, o momento é muito rico nesse sentido. A importância que temos que viver a honestidade. Se havia uma engrenagem, uma máquina, uma estrutura no país e que tudo funcionava assim, sempre foi assim, não é agora? A história mostra isso, né? Uma engrenagem que as pessoas precisavam, a maioria pelo menos precisavam entrar nesse jogo para sobreviver de uma forma ilícita. Mas agora há o despertar, que nós podemos ser diferentes, né? Podemos ser diferentes e que cada um de nós possa dar testemunho, como o Gandhi deu testemunho, né, na vida dele, em todos os sentidos. Então, minha gente, vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? Onde quer que você esteja, na sua casa, no mundo do trabalho, no seu negócio, lembre-se disso. Nós estamos lidando com pessoas, com gente, e quando lidamos com pessoas, precisamos, principalmente, estabelecermos essa relação de respeito, de honestidade, de carinho com as pessoas, né? Porque isso nos engrandece. A referência do ser humano tem que ser a referência das pessoas iluminadas, das pessoas que respeitam, das pessoas que amam as outras, das pessoas que conseguem andar de cabeça erguida. Essa é a principal autoridade. Muito obrigado e nós estaremos na próxima semana com o programa A Arte de Viver Bem pela TV Ideal e Canal 8. Fique com Deus.